já comecei a estar experimentando o lugar do ator e eu já vi que o negócio dialogou bem comigo. E aconteceu uma coisa curiosa, que nessa escola que eu fui, na época, o primeiro módulo, os próprios alunos faziam uma pecinha para os professores. Era como se fosse uma peça de conclusão, só que todo mundo de preto, né? Uma coisa bem neutra, para ninguém ficar se preocupando com cenário, figurino, nada. E era apresentado para os professores. Só que era um espetáculo, né? E aí pediam lá para alguém da turma ser indicado como líder lá para dirigir a peça. E me indicaram. Eu falei, gente, vocês são loucos. Porque eu nunca não vou ao teatro, eu nunca fiz teatro na minha vida, eu vou ser o diretor também da peça. E pior, é Shakespeare ainda por cima. Eita! Que eu nunca tinha lido também direito, né? E aí, só que pelo menos, aí o professor foi engraçado, porque o professor virou assim, não, mas a peça vai se chamar Comédia dos Erros, então vocês podem errar à vontade, pode ficar tranquilo. e óbvio, foi um desastre, mas foi um desastre super gostoso, porque foi isso, ao mesmo tempo que eu estava tendo uma primeira experiência como ator, eu estava tendo também uma primeira experiência como diretor e uma primeira experiência como adaptador. Então eu já comecei ao mesmo tempo ali a estudar dramaturgia, direção, produção, atuação, tudo junto, né? E aí quando foi pro módulo 2, que já começou a entrar um pouco cenário, figurino, a nossa turma que tinha que fazer também. Isso é uma coisa que eu sinto falta de algumas escolas hoje em dia. É de botar o ator pra botar a mão na massa, sabe? Sim. Ainda que não fique incrível, não tem problema, só pra ter uma experiência com aquela coisa. Então a gente fazia a nossa maquiagem, nosso figurino, nosso cenário, a gente fazia tudo, né? No módulo 2. E era super legal. E aí, enfim, no módulo 3 foi quando eu peguei um personagem de fato, fazendo o Amado Ribeiro no Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. E eu tive uma primeira experiência percebendo que o jeito como eu estava fazendo o que eu estava fazendo não era eu. Sabe? Aí teve um clique, eu falei, cara, que interessante. Acho que talvez eu possa ser ator. Enfim, aí me formei e tudo mais, tempo depois. E aí eu comecei a ser chamado para trabalhar em teatro, para fazer publicidade e tudo mais, enquanto eu seguia outra carreira também, que eu sou administrador, né? Estudei administração na FRJ, enfim, trabalhei na Shell e tudo mais. Foi uma experiência super bacana. Então, eu seguindo 2 carreiras ao mesmo tempo, enquanto estava estudando 1000 coisas. E aí, em um determinado momento, para encurtar a história, eu resolvi profissionalizar. E aí voltei, fiz uma segunda faculdade de arte cênica, fiz vários cursos de especialização, pós-graduação, e fui seguindo. E eu sempre era chamado para dar aula. Sempre era chamado para estar em frentes diferentes. E aí eu comecei a ver muito isso, né? Porque, na verdade, o Leonardo da Vinci falava muito isso. O ser artista, na verdade, é ser curioso. E eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de estudar, e continuo sendo até hoje. Só que é como se fosse um copo quente de água, né? Você enche muito de água, tem uma hora que tem que transbordar para encher de água de novo. Então, eu sempre fui uma pessoa que estudava muito, mas eu sentia necessidade de passar adiante para que eu conseguisse estudar muito de novo. Então, através disso, eu começava a dar cursos, oficinas e tal. Então, foi quando eu comecei muito a dar aula. Porque eu estudava uma coisa, adorava aquilo, falava, gente, eu tenho que passar adiante. Eu começava a dar aula com meus amigos, com a galera, comecei a criar oficinas e tal. Então, foi nesse meio do caminho que eu vi essa multiplicidade, assim, da carreira que eu tenho hoje. Aí foi quando eu fundei o Centro de Investigação Artística, inclusive, que está ali, que é onde a Nath dá aula também. Foi muito desse lugar de ter um espaço onde artistas pudessem se conectar, uns para dar aula, outros para ter aula, outros para realizar projetos. Então a gente lá faz peça de teatro, faz filme, faz exposição, performance, faz de tudo. Hoje ele é um ecossistema criativo, né? Ao mesmo tempo que é uma escola de artes, é uma agência de atores, é uma produtora, é um espaço de eventos e de grupos estarem lá. Hoje, enquanto a gente está aqui, por exemplo, está tendo lá aula de stand-up comedy com outro professor. Pô, né? Entendeu? Então, é um espaço muito múltiplo. E tudo isso surgiu muito dessa fome de realizar. Independente, assim, do que seja, a gente junta pessoas interessadas com caminhos interessantes. Nossa, boa essa frase. Pessoas interessadas com caminhos interessantes. Então, assim, a gente... Foi muito nesse lugar que surgiu essa proposta. Então, foi lá para... Tem pouco tempo, na verdade. Aconteceu tudo ao mesmo tempo. Se perguntar qual é meu tempo de carreira como ator, se confunde com meu tempo de carreira como diretor, que se confunde com meu tempo de carreira até como professor. Porque eu comecei a dar aula meio que junto de quando eu comecei a estudar, né? Muito pra galera que tinha um pouco menos experiência que eu, e depois eu fui adquirindo mais coisas. E hoje eu tenho uns cursos de formação que eu dou e tudo mais. Mas a minha trajetória surgiu muito desse lugar de tentar me entender como ser humano no mundo e usar o teatro como uma ferramenta de aprimoramento pessoal, de desinibição e tudo mais. Igual muitos executivos e pessoas de outras áreas fazem para melhorar como comunicadores, para melhorar como palestrantes, assim por diante. Então o teatro ele não somente é uma ferramenta de profissionalização do ator, ele é uma ferramenta de uma comunicação 360 graus, né? E que por acaso algumas pessoas escolhem seguir isso profissionalmente, que é uma profissão que a gente sabe super difícil e árdua, mas que eu escolhi e larguei outras profissões por causa disso, e hoje eu sou muito feliz, apesar de todos os desafios que existem, porque eu acordo e durmo todo dia feliz, sabendo que eu estou fazendo o que eu amo. Isso é muito legal. Isso poucas pessoas têm esse privilégio, que a gente sabe que é muito difícil e que não isenta as outras dificuldades que a gente tem na nossa profissão,
Mas eu acho que a arte, ela me encontrou nesse lugar de que a gente trabalha muito a partir do amor, sabe? De entender como é que a gente ama um grupo, ama um personagem, ama uma proposta, se alimenta de saberes, estudos, conhecimentos e trabalha muito a partir de uma frase que eu não sei se a gente já falou aqui, acho que não. Acho que foi em outro podcast. Mas uma frase que eu falo muito pra galera, que atuar é treinar a empatia. É você se colocar no lugar do outro, pensando como o outro, sentindo como o outro e agindo como se fosse o outro. E trabalhando essa ideia de que atuar é essencialmente se colocar no lugar do outro para entender tudo a partir do outro e não a partir de você, o que acontece é que a gente se torna um ser humano muito melhor. Porque eu paro de olhar um acontecimento, uma experiência, um julgamento sobre a minha ótica, sobre a minha história, sobre como eu faria. Não interessa como eu faria. Aquela pessoa com aquele pensamento, aquele entendimento, aquela história, aquele ambiente que ela vive, ela tomaria outro tipo de decisão. E eu entendo esse lugar, ainda que eu não concorde, né? Imagina que eu faço isso com você, eu faço isso com ela faz isso comigo, ela faz isso com você. No mínimo, a gente cria um diálogo entre a gente e a gente para de conflitar tanto, porque eu não faria o que você está fazendo. Não interessa, porque eu não sou você. Eu não faria o que você está fazendo, mas você faria. E o máximo que pode acontecer, a partir dessa visão, é tentar te mostrar uma outra visão para, quem sabe, você mudar a sua, se eu acho que realmente a sua pode estar indo por um caminho errado. Mas não a partir da minha visão, eu queria que você tenha a minha visão, sabe? Então, isso é muito legal, porque isso foi um dos lugares que me encantou, assim, quando eu comecei a estudar teatro, e depois cinema, televisão, etc., é esse lugar da gente se encontrar como seres humanos e, através dessa arte, a gente tornar o mundo melhor. Tem várias maneiras de fazer isso, mas o teatro com certeza é uma delas. Ai, achei lindo isso. O meu não foi nada disso. Até se comunica um pouco, mas não teve nada. Achei bem mais legal a sua resposta. Mas tudo bem, quem quer fazer também pra ficar famoso. Então, mas vamos ter empatia, né? Vamos lá. Eu sempre quis ser atriz. Desde muito nova. Eu admiro muito quem sempre eu acho mais legal. Eu sempre quis querer ser ator. Não, eu sempre quis ser atriz, assim, desde que eu me entendo por gente, sempre quis ser atriz. Sempre fui muito tímida também, mas sempre quis ser atriz. Não sabia exatamente como que eu ia conseguir, mas sempre quis ser atriz. E aí eu comecei a fazer curso de teatro muito cedo, com 10, 11 anos, e com 14 anos eu já estava fazendo algumas peças profissionais, assim. E com 21 anos eu tive o meu primeiro papel na televisão. E eu me lembro muito bem, e aí conversa com o que o Vitor estava falando, com o momento em que eu entendi que realmente era isso que eu queria, porque eu comecei a entender que, como atriz, eu conseguia mostrar que uma pessoa que era capaz de ajudar o coleguinha que estava precisando, também era capaz de roubar um banco, também era capaz de ir na igreja aos domingos, que também era capaz de desfilar nua no carnaval e também era capaz de casar virgem, e essa mesma pessoa era capaz de matar alguém. E eu acho que essa possibilidade de você mostrar o quanto que o ser humano é subjetivo e tantos, e aí também entrou no... Eu estou finalizando agora minha faculdade de psicologia por causa também desse pensamento. Eu falei assim, cara, como é que eu posso mostrar tudo isso, né? Que o ser humano é tão múltiplo e, ao mesmo tempo, tão único. Sendo atriz. E aí foi aí que eu entendi que realmente era esse o caminho que eu queria seguir.